lá para a Grande Santa Maria da Codipe, né? Gamboa e Leonel Brizola. Mas aí eu conversei com vereadores da base e perguntei, vão aprovar, né? Até porque fica construção de casa popular, o vereador ser contra a construção da casa popular. E os vereadores me disseram o seguinte, não diga nossos nomes, mas a gente vai chamar a prefeitura... Os da oposição, né? Não, os da base crítica. Os da base. Eles vão chamar a prefeitura na Grande e vão fazer a seguinte interpelação. Faz sentido, veja bem. Ari, a gente já aprovou quase R$1 bilhão em empréstimos a pedido do prefeito. Foi aprovado e realmente, de fato, são 2 empréstimos que somados aí se aproximam de R$1 bilhão. E a prefeitura gastou menos de 200 milhões desse dinheiro. Esse dinheiro está para ser gasto. Cadê esse dinheiro? Não faz sentido pedir 40 milhões quando você tem caixa 700. E aí a gente vai cobrar, vai dizer, olha, tudo bem, a gente pode até aprovar esses 40, mas vocês vão ter que começar a gastar o que vocês já têm, e aí a gente vai sentar e definir essas obras, que são obras grandes, são obras médias, mas também são obras pequenas. E claro que eles querem que sejam obras em bairros onde eles têm maior densidade eleitoral. Mas, de qualquer forma, em Teresina, desde galeria, calçamento, asfalto, eles querem que o prefeito gaste o que tem. E um deles me disse, eu não entendo qual é a estratégia do Palácio da Cidade. Tem um dinheirão desse, se não começar a gastar agora, não vai dar tempo dele inaugurar até o final da gestão dele. Então, ele vai começar depois para deixar para gestão seguinte mesmo, a não ser que ele seja reeleito, mas se não for, inaugurar... realmente não faz sentido, do ponto de vista político, não. Ananias. Amadeu, me estranha ver o secretário João Henrique na prefeitura, junto com o secretário Michel Saldanha, na Câmara, conversando com o Enzo Samuel, sem a presença do líder do prefeito, por exemplo, o vereador... E ele não estava lá, não? A Solange quem foi acompanhar, mas nas imagens a gente não vê, né? Nas imagens eu não vi. Que é o nome responsável por fazer a articulação lá na Câmara. Ou outros aliados mais próximos ali do prefeito, o próprio vereador Roberval. Quem estava era o Gustavo, né? Quem está aí é o Gustavo de Carvalho, quem está aí é o Enzo. Assim, me estranha o João entra como articulador, ele entra como articulador direto com a presidência da Câmara, sem levar consigo o que o prefeito tem de base ali na casa. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é quando o Ari fala, olha, a gente quer a prestação de contas, os vereadores dizendo, né? Na verdade, os vereadores querem que não seja só conversa. Porque o próprio João Henrique entrou quando da votação do orçamento e não deu certo. O orçamento foi aprovado, do jeito que os vereadores quiseram. Quando foi que foi dar certo? Quando o prefeito abriu espaços na gestão para os vereadores. Aí eles fizeram as adequações no orçamento. Se ele for desse jeito aí, para conversar de novo depois, não vai dar certo. Os vereadores querem que as obras que eles indiquem para a prefeitura sejam feitas, eles querem que os programas que eles indiquem para a prefeitura sejam executados, porque é da política. Esse é o entendimento que a Câmara quer. Se não tiver isso, não vai passar, não vai ser aprovado, o prefeito não vai ter vida fácil na casa. E um desses vereadores está nos assistindo e diz o seguinte, Ari, esse valor que você citou, ele nunca foi gasto porque a doutora Andréia, que foi exonerada, eu não sabia, Foi a semana passada, aliás... Não, foi a Andréia que foi? Foi, a doutora Andréia foi na quinta, acho que foi na quinta ou foi na sexta. Isso, foi. Que foi exonerada, não queria liberar e segurava tudo. Por isso que os secretários estavam insatisfeitos, assim como os vereadores. O problema de drenagem na cidade, por exemplo, já poderia estar bem mais avançado se houvesse essa liberação. Então, acho que o João Henrique está tentando reverter esse tempo perdido, né? Amadeu, e uma informação sobre essa questão da construção de casas populares, de habitação, o vereador Ismael Silva, ele diz o seguinte, que no dia 30 de dezembro do ano passado, o governo federal destinou R$ 37.993.000 para a construção de 414 unidades habitacionais no Leonel Brizola e Gamboa. Ele diz que há uma publicação no Diário Oficial da União, então esses recursos já estão em trâmite para a construção dessas casas, né? Vamos à manchete da Poliana. A gente está tratando de João Henrique,
que é do planejamento, mas com funções de secretário de governo. Isso, porque chamou a atenção justamente essa movimentação dele hoje, tratando com a Assembleia sobre as propostas do transporte público, levando pessoalmente matérias para serem analisadas pela Câmara de Vereadores, e a pergunta é inevitável. O senhor vai para a Secretaria de Governo, o senhor vai assumir a Sencov, porque não é de hoje que se fala isso. E ele respondeu que se depender dele e do prefeito, ele fica lá, no planejamento. O doutor Pessoa já conversou muito com isso e quer que eu fique no planejamento, fazendo o trabalho que estou fazendo. Agora, ele me solicitou também que, graças à experiência parlamentar que eu tenho, possamos ter uma conversa também com o Parlamento Municipal. E isso eu farei com o maior prazer, até porque quero muito bem a todos os vereadores e vereadoras que lá estão. E ao sair daqui, dessa boa reunião aqui com o presidente da Assembleia, eu vou me encontrar com o presidente Enzo lá da Câmara Municipal. Encontrou, né? Então, assim, é um trabalho mais ativo. Hoje, o secretário de governo é o doutor Michel, que a gente viu agora há pouco no registro. Que estava lá também. Estava lá também, mas, de fato, a gente vê essa movimentação do João Henrique. Não é de hoje que ele, às vezes, aparece quando precisa levar alguma demanda de maior interesse da prefeitura, e chama a atenção que, geralmente, é quando entra a questão dos empréstimos, né? Ele tem esse trânsito lá em Brasília, ele tem esse conhecimento. Então, como secretário de planejamento, conhece os projetos que a prefeitura tem, mas aí chama a atenção, mais uma vez, ele aparecer como esse articulador. E o prefeito, só para completar, o prefeito disse o seguinte: Ari, a doutora Andréia foi exonerada a pedido dela. Era uma honra tê-la em nossos quadros. Fecha aspas, ok. Cíntia, sempre volta e meia, desde o início da gestão, que o João Henrique poderia ser o secretário de governo. Isso é desde o início, desde que o doutor Pessoa ganhou a eleição. Mas nunca aconteceu. Seria uma saída? Acho que sim, Amadeu. Lá atrás, se imaginou assim, que ele seria o Richelieu, né, do prefeito doutor Pessoa, que ele teria muita participação política e uma ingerência política sobre o prefeito, uma ascensão política, o que